Olá, seja bem-vindo ao JR Mundo. Após a renúncia do primeiro-ministro italiano Mario Draghi e da dissolução do parlamento, os eleitores italianos se preparam para novas eleições no dia 25 de setembro. O partido de extrema-direita Irmãos da Itália desponta como favorito e, se ganhar, pode mudar o posicionamento do país dentro da União Europeia. Para entender como é que está a situação da Itália, o JR Mundo recebe hoje o professor de Relações Internacionais e Economia da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Professor, obrigada por participar hoje do nosso programa. Eu que agradeço o convite. Lembrando que o JR Mundo tem episódio novo toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Professor, a Itália vive uma crise política que não é de hoje. O que explica essa renúncia do Mario Draghi, que a princípio havia sido rejeitada pelo presidente, o Sergio Mattarella? O Draghi ele entra no poder ali em 2020 como um nome técnico, um nome de consenso praticamente ali na Itália. A Itália, é importante lembrar, tem períodos muito curtos de gabinetes. Os primeiros ministros não costumam durar mais do que, em média, 13 meses. Isso desde a Segunda Guerra Mundial. E com o Draghi não foi diferente. Qual é o agravante agora para o Draghi? Ele apresentou ali uma proposta para enfrentar a crise econômica causada em parte pelo resquício da Covid, mas também, em grande parte, pela guerra da Ucrânia. Aumento nos preços de alimentos, de energia. Todos os países europeus passam por problemas como esse. Só que na Itália, o primeiro-ministro ele depende de uma coalizão de partidos. E justamente o movimento 5 Estrelas, que apoiava Draghi, acabou por ir contra o pacote ali de medidas. Ele não teve outra alternativa senão apresentar sua renúncia, que não foi aceita, e posteriormente ele novamente se submeteu a um voto de confiança. Partidos que o apoiavam deixaram-no de lado e ele acabou saindo do governo. Essa instabilidade política, né, essa crise que a Itália vive já há muito tempo, você mesmo citou desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum ministro fica muito mais do que ali um ano e pouquinho, né? Só em termos de comparação, a Alemanha, desde 98, teve 3 chanceleres, né? A Angela Merkel, que passou a maior parte desse período. Agora, a Itália teve 10 trocas de primeiro-ministro. Por que isso acontece lá com tanta frequência? A gente não consegue nem se atualizar com o nome do primeiro-ministro na Itália. A Itália ela tem um sistema partidário muito, mas muito fragmentado. E no começo dos anos 90, os dois principais partidos, né, um de direita e outro de esquerda, eles foram afetados por graves denúncias de corrupção. E isso desestruturou por completo o sistema partidário italiano. Desde então, nós temos um número crescente de partidos que surgem de tempos em tempos. O movimento 5 Estrelas é o mais recente desses. E mais recentemente ainda, o crescimento da extrema-direita, no formato, né, do Fratelli d'Italia, né, os Irmãos da Itália, que estão liderando ali as pesquisas, e também a Lega Nord, né, a Liga Norte, que se concentra ali em Milão, ali as regiões mais ao norte da Itália, que até tinham originalmente, algumas propostas separatistas. Então, a Itália vem desde os anos 90 só piorando nesse aspecto. Mais partidos, mais dificuldade para construir um consenso e apoio no parlamento. Nesse sentido, que semelhanças que o sistema político italiano tem com o Brasil? Tudo bem que lá o sistema é parlamentarista, né? É diferente do nosso aqui, mas essa questão da pluralidade de partidos, da quantidade de partidos, atrapalha um pouco também o andamento da política? É muito parecido. O Brasil não tem, como sabemos, um primeiro-ministro. O presidente concentra a função de chefe de Estado e chefe de governo. Mas o presidente não governa sem o Congresso aqui no Brasil. Então os efeitos são muito parecidos. O presidente não cai, porque ele tem um mandato definido. Mas o presidente que não tem o apoio do Congresso enfrenta uma paralisia. Foi o que o Draghi enfrentou na Itália, só que lá, por ele não ter um mandato pré-definido, poder cair a qualquer momento, sem apoio, ele não teve alternativa senão renunciar. E como é que estão os debates com relação a uma reforma política? Na Itália, nós temos ali propostas de tempos em tempos de mudar o sistema de eleição. Eles mesmos fizeram mudanças desde os anos 90, deixando de lado a representação
puramente proporcional. O que é representação proporcional? É o que nós temos aqui no Brasil. Você tem um número X de cadeiras no parlamento e as pessoas entram ali no parlamento em função do quê? Dos votos atribuídos ao partido. Não é necessariamente quem recebe mais votos que entra. Hoje você tem na Itália um sistema misto. Parte dos votos vão para os partidos e parte vão ali para candidatos específicos. Mas ainda assim, eles ainda enfrentam esse problema crônico. É um sistema um pouco confuso para o eleitor. Bem confuso para o eleitor que não está acostumado a essa realidade. Outros países adotam. A própria Alemanha, né, onde tem uma grande duração aí dos primeiros ministros, Angela Merkel, por exemplo, ficou anos e anos ali à frente do governo alemão. Antes dela, outros também ficaram até mais de décadas, né, mais de uma década à frente do governo. Eles também adotam um sistema misto. Então, a raiz disso talvez não esteja no sistema partidário, mas é algo característico da própria sociedade italiana que não consegue formar partidos fortes. Como aqui no Brasil a gente também não tem um partido forte. Professor, após a renúncia do Draghi em julho, o presidente Mattarella dissolveu o parlamento. O que significa essa dissolução do parlamento? Significa que as atividades parlamentares estão paralisadas até as eleições? Elas estão paralisadas. O Draghi, ele é na prática um ministro, como se diz, né, caretaker, né? Ou seja, ele é um ministro temporário, apenas interino, né, para ter ali o mínimo de administração no país, mas nada de importante é debatido. Então é muito ruim para o país. Suponha que tenhamos um avanço na guerra ali da Ucrânia. Como que a Itália reage? Então, o próprio primeiro-ministro interino não teria grande força. Então, por isso que é importante ter uma eleição o quanto antes. A gente se lembra no início da pandemia, aquelas imagens que vinham da Itália, quer dizer, a Itália foi a porta de entrada ali para o vírus, para o coronavírus e sofreu muito, né, principalmente no início da pandemia. Qual que foi a influência da crise sanitária ali para os italianos e para o que está acontecendo hoje? Não há pesquisas claras sobre o assunto, mas se sabe que nos países onde houve um grande fechamento, como houve na Itália teve lockdown mesmo, ou seja, tudo fechou, todo mundo ficou em casa, muitas pessoas veem isso como uma interferência do Estado na sua vida. E isso está relacionado, segundo diversos estudos, à ascensão desses movimentos como o Fratelli d'Italia, ali, os Irmãos da Itália, que são movimentos que com o fascismo, a extrema-direita, a defesa de um Estado mais autoritário, em tese para proteger as liberdades das pessoas. Pois é, esse partido que hoje desponta como favorito, né, ganha as pesquisas, o Irmãos da Itália em 2018 só tinha 3% dos votos. Então, a explicação está aí, está nos efeitos da pandemia, simplesmente? Nos efeitos da pandemia é uma tendência de longo prazo na Europa como um todo. As novas gerações, principalmente, não veem perspectiva de futuro. Então, elas jogam no lixo o quê? Os políticos tradicionais. Sempre estão tentando ali políticos novos. O próprio Cinco Estrelas, né, tinha como líder o Beppe Grillo, que era um comediante italiano. Mas ele não era de extrema-direita, ele era um populista. Então, esses outsiders, né, novos líderes, são muito buscados. Então, não surpreende que um partido que era tão pequeno, hoje tenha chances de chegar ao posto de primeiro-ministro da Itália. Mas, ao mesmo tempo que a extrema-direita avança, a esquerda ou a centro-esquerda também patina na Itália. Qual que é a dificuldade da esquerda ali no país? É a mesma dificuldade em outros países europeus. A esquerda, tradicionalmente, a partir dos anos 90, ela começou a não ter muitas diferenças em relação à direita. Todo mundo queria livre mercado, queria progresso econômico dentro de um sistema liberal. Então os eleitores começaram a pensar, ora, qual é a diferença entre esquerda e direita? Então isso deu espaço para que aos poucos novos movimentos políticos surgissem. Em alguns países, novos partidos, em outros países, como por exemplo o Reino Unido, a questão, por exemplo, do Brexit, né, que foi dentro do Partido Conservador. Então, é uma mudança aí de longo prazo que sim, foi potencializada pela Covid e agora pela guerra da Ucrânia e seus efeitos no custo de vida da população. A Itália, ela recebeu já 67 milhões, ou deve receber 67 bilhões de euros como ajuda ali pós-pandemia, uma ajuda da União Europeia, mas a inflação hoje já beira os 8,5%. Essa crise econômica na Itália é mais intensa do que em outros países da Europa hoje? É mais intensa porque a Itália tem um histórico de má performance econômica, não é como, por exemplo, a Alemanha, que vinha ali numa onda de crescimento e, de repente, tudo parou, primeiro em virtude da pandemia, agora por conta da guerra. Então, entra naquela questão da falta de perspectiva. As novas gerações
ou saem do país, se não tiverem ali meios para se manter, ou então buscam essas alternativas políticas mais radicais. Qual que era o plano de recuperação proposto pelo Draghi? O Draghi, ele queria combinar grande gasto social, mas ao mesmo tempo tendo que extração de impostos, né, da sociedade, ou seja, cobrança de mais impostos. Então, são medidas impopulares, porém necessárias para o contexto econômico. O 5 Estrelas avaliou que isso não seria viável politicamente, seria ruim para a imagem do partido. Outros partidos seguiram 5 Estrelas e viram ali uma oportunidade de jogar os dados para ver quem fica com o poder. Tudo indica que serão os Irmãos da Itália. E esse partido, Irmãos da Itália, que é de extrema-direita, que propostas que eles têm para recuperar a economia italiana? Eles têm propostas que flertam um pouco com o populismo econômico, né? O que é o populismo econômico? Você gastar, essa é a tendência ao redor do mundo, é importante salientar, só que sem a contrapartida o quê? De algum ajuste fiscal, sem uma contrapartida de pôr a casa em ordem. Então, é uma tendência que pode provocar ali temores, principalmente por parte do mercado. Reparem que quando saem pesquisas indicando que os Irmãos da Itália estão indo bem e melhores cada vez mais ali, vem numa onda crescente, o mercado desaba. Por quê? Eles sabem que a Itália vai passar por mais dificuldades fiscais. A Itália já tem uma relação dívida-PIB, ou seja, ela deve mais do que ela consegue produzir, isso já há alguns anos. Então, uma perspectiva muito negativa para o futuro da Itália do ponto de vista dos mercados, sem necessariamente resolver os problemas como o desemprego entre a juventude e, claro, a dependência aí de fundos da União Europeia. E o desemprego hoje é alto na Itália? É alto, principalmente entre os mais jovens, passa da casa dos 20%, que para um país desenvolvido é bastante. Além de tudo isso, tem a crise energética, que a Itália também tem sofrido muito gravemente, né? Como é que se avalia essa situação lá? Nós temos na Europa como um todo a questão do gás russo e o impacto que a guerra da Ucrânia levou nos mercados internacionais de energia. Preço do petróleo, preço da energia como um todo. Na Itália, com todas essas questões econômicas, né, alto desemprego, baixo crescimento econômico, instabilidade política, é apenas mais grave do que em outras economias. Se na própria Alemanha temos uma perspectiva de recessão, imagine na Itália com esse contexto. É algo muito preocupante, inclusive para a estabilidade da zona do euro como um todo. Lembrando que a Itália é hoje a terceira maior economia da Europa e da zona do euro. Se o verão já foi difícil agora na Itália, né? Restrição do uso de ar-condicionado, por exemplo, as luzes dos monumentos foram apagadas, as piscinas deixaram de ser climatizadas, né? O inverno promete ser mais rigoroso, mais difícil para os europeus e em especial para os italianos. Para os italianos, principalmente ao norte, onde você tem um clima mais frio e onde justamente a extrema-direita atrai mais votos. Então, nós temos ali uma divisão regional. O sul é mais refratário a esses movimentos de direita do que no norte, onde os Irmãos da Itália cresceram muito em cima da Liga Norte, que era o partido de extrema-direita mais forte do Matteo Salvini, que inclusive até apoiou o último governo, o governo Draghi, mas também ali na tentativa de conquistar o poder, deixou de apoiar o primeiro-ministro. Mas sobre energia especificamente, há uma preocupação, né, de como vão se manter no inverno, e não só a questão do aquecimento, mas a questão da economia. A economia depende da energia, sem perspectivas, né, de ter ali energia abundante, como houve por muito tempo na Europa, desde os anos, até antes da Guerra Fria. A União Soviética, que começou a exportar gás, né, para a Europa, aumentou depois do fim da União Soviética com a Rússia, mas o fato é que nós temos ali esse mundo não mais existente. Os europeus vão ter que se acostumar a uma nova realidade que inclui altos preços e, portanto, ainda piores perspectivas econômicas. O JR Mundo recebe hoje o professor de Relações Internacionais e Economia da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira, que está falando sobre as eleições italianas. Professor, se realmente esse favoritismo do Irmãos da Itália se confirmar, né, o partido de extrema-direita, como é que fica a participação da Itália na União Europeia? É uma incógnita, porque se nós vermos os outros países da União Europeia que têm governos próximos, similares às ideias do Irmãos da Itália, temos a Hungria, né,
com o Viktor Orbán, primeiro-ministro, e temos também a Polônia, que tem ali uma posição interessantemente anti-Putin, mas que é muito conservadora domesticamente e anti-União Europeia em alguns aspectos. Se ressente muito da interferência em questões comportamentais, questões de educação, questões internas dos países. Então, muito provavelmente, nós teremos aí, sob a provável liderança, né, da Giorgia Meloni, né, o interessante é que o partido se chama Fratelli d'Italia, mas quem lidera é uma mulher jovem que, aliás, também serve ali, segundo muitos analistas, e tendo a concordar, de chamariz para novos eleitores. Então, uma experiência nova, né, uma primeira-ministra mulher que tem 45 anos, então representa uma renovação na política, embora com ideias que, para falar a verdade, são muito antiquadas, mas é o que o eleitor italiano vê, essa renovação. Uma Margaret Thatcher italiana? Eu diria que até mais à direita do que a Thatcher. A Thatcher, ela era de direita, mas ela era o quê? Liberal, né? Uma conservadora nos costumes, mas liberal na economia. No caso dos populistas de direita, e nesse caso é extrema direita mesmo, né? A Meloni, ela entra na política como? Por parte ali da juventude fascista, né? Uma organização que foi fundada pelo Mussolini, que foi o líder fascista italiano lá da época da Segunda Guerra Mundial. Então ela tem claramente ali uma postura muito nacionalista, o que pode impactar a economia negativamente, como eu falei antes, porque seriam medidas anti-mercado, medidas anti-União Europeia. E isso pode impactar o equilíbrio de poder dentro do bloco, principalmente porque Hungria, não a Polônia, mas a Hungria, por exemplo, que é de extrema direita, nós temos eles a favor do Putin, né? Com uma posição mais próxima do Putin, leniente com Vladimir Putin. E a grande questão é como que Giorgia Meloni se comportará como eventual primeira-ministra. Será ela ali pró-Rússia nesse conflito com a Ucrânia? Isso pode desequilibrar a relação com a França e a Alemanha, que são os líderes do bloco europeu? É uma boa pergunta e pode trazer surpresas não muito agradáveis para a União Europeia. Porque o Mário Draghi sempre se alinhou à União Europeia, ele foi a favor das sanções contra o Putin, mas a Meloni já não tem essa mesma posição. Não tem essa mesma posição porque está no espectro político que tem claras afinidades, inclusive com as ideias do Putin. O Putin, o que ele é? Ele é um antiliberal. Ele é, para usar uma linguagem bastante simples, conservador, reacionário até nos costumes, que é a posição da Meloni, né? Ela é anti-imigração, ela é anti-direitos de minorias, então isso pode fazer com que tenha ali uma afinidade em termos de política externa e ela seja a favor de medidas menos duras, não vou dizer fim das sanções, longe disso, mas medidas menos duras, né? Uma tentativa talvez de negociação a todo custo com Vladimir Putin. Existiria até uma possibilidade de ocorrer uma saída, né, um Brexit à italiana? Um Italexit? Um Italexit. Alguma coisa nessa linha? Há sempre esse temor. Originalmente, a postura da extrema-direita europeia é romper com a União Europeia. Mas talvez isso não ocorra e diria que quase certamente jamais num primeiro momento. Por quê? A ideia é tentar destruir a União Europeia ou desidratá-la por dentro. Então é muito melhor permanecer no bloco para tentar reformar o bloco por dentro para que ele seja menos intrusivo nos assuntos internacionais. E Polônia e Hungria, por mais que eles não concordem na questão do Putin, Polônia é contra Putin, Hungria demonstra certa simpatia, no caso ali dos irmãos da Itália, da Meloni, né, liderando o partido, me parece que ela pode se unir à Polônia e à Hungria na tentativa de reformar a União Europeia, transformando-a num bloco mais desidratado, um bloco mais leve, que não interfira tanto nas políticas internas dos países como ocorre hoje. Esse partido de extrema-direita, o Irmãos da Itália, ele tem o apoio principalmente do eleitorado jovem. Surpreende, não te impressiona o fato desse eleitorado jovem ter uma memória tão curta? Quer dizer, eles não viveram, logicamente, a Segunda Guerra Mundial, são netos, talvez, dos soldados da Segunda Guerra Mundial, não viveram o fascismo. Não te surpreende esses valores fascistas, os valores de Mussolini, estarem retornando à Itália com essa força? Num primeiro momento surpreende, porque nós imaginávamos que tudo isso era passado, o fascismo, o nazismo, as ideias extremistas. Um passado condenado, né, inclusive. Condenado, em museus, nas escolas, né, os italianos aprendem isso, não tenho dúvidas, como nós aprendemos aqui ao redor do mundo, isso é visto como que uma chaga, né, um erro histórico.
mas as pessoas não veem confiança nos políticos atuais. E como você bem colocou, eles não viveram essa época e tampouco conviveram com pessoas dessa época. Quizá hoje nós não tenhamos sequer os netos de quem combateu a Segunda Guerra Mundial, mas eles sejam os bisnetos que não conviveram com os bisavós que foram para o campo de batalha. Então essa memória se perde ao longo do tempo. É um período que já tem quase 80 anos, né? O fim da Segunda Guerra Mundial foi há exatos 77 anos. Então é muito tempo, as gerações não estão mais aqui que vivenciaram isso, então essa memória vai se escapando, dando espaço para o ressurgimento dessas ideias. E como é que você compara esse fenômeno, esse movimento de resgate desses valores condenados do passado na Itália e na Alemanha, por exemplo? Na Alemanha, esses valores também, de alguma forma, estão sendo buscados, né, resgatados pelos jovens também, mas numa proporção menor na Alemanha. Numa proporção menor. A Alemanha é interessante, a gente falou antes do sistema político, né? É diferente, mas tem similaridades, mas ainda assim a Itália tem aí essa queda de primeiros ministros de tempos em tempos. Só que, pelo menos no caso da Alemanha, além de termos ali mais duração, né, no mandato dos primeiros ministros e, portanto, mais estabilidade, nós temos o controle da extrema-direita e também da extrema-esquerda. O sistema político alemão ele foi desenhado tendo como princípio impedir que o nazismo voltasse. E isso perdura até hoje. Tanto que foi apenas no fim dos anos 2010, com a Aliança pela Alemanha, que finalmente a extrema-direita voltou ao parlamento alemão. Porque um partido na Alemanha precisa de pelo menos 5% dos votos em escala nacional. Então é uma cláusula de barreira. E no caso da Alemanha ali também é um movimento um pouco diferente. Em primeiro lugar, as ideias foram totalmente banidas, né? Por exemplo, livros nazistas não puderam ser publicados por um longo período de tempo, agora podem ser publicados e talvez por isso haja essa movimentação. Mas é interessante notar que esse partido de extrema-direita alemão, ele tem mais votos onde? Na antiga Alemanha oriental, que era comunista, até 90, né? Quando houve a reunificação. Então é um quebra-cabeça interessante, são pessoas ali que talvez se ressintam de um Estado mais autoritário, né? Eles querem um Estado centralizador e vem ali uma alternativa de expressar. Mas na Alemanha estão muito longe de formarem maioria no parlamento e sequer participar de uma coalizão. Como é que vai ser essa situação dos oriundi que participam da política italiana lá? Bem, os oriundi, eles têm vagas pré-determinadas no Senado e na Câmara dos Deputados italiana, conforme a proporção de cidadãos registrados nos consulados ao redor do mundo. Tradicionalmente aqui no Brasil, na América do Sul, para ser mais exato, a comunidade mais articulada é a Argentina. Então eles procuram e conseguem fazer os deputados e o senador que cabe aqui à América do Sul. Mas é interessante ver justamente isso que eu falei sobre a Meloni, qual vai ser a abordagem, não está claro até onde eu sei no programa de governo dela e do partido essa ideia de uma comunidade italiana além fronteiras. Dois desses oriundi, né, muito ilustres são o Andrea Matarazzo, que vai concorrer às eleições, e o Fittipaldi, que inclusive está no Irmãos da Itália. Está no Irmãos da Itália, o Fittipaldi. Por isso que é interessante prestar atenção. Mas imagino que, por exemplo, no caso do Fittipaldi, né, sendo eventualmente eleito, né, não faz sentido ele ir contra os direitos dos oriundi, né? Então, talvez a participação de oriundi apoiando o eventual governo Meloni ajude, né, pensando de maneira bastante pragmática, os interesses da comunidade italiana no Brasil e em outras partes do mundo. Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando e queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui nos nossos estúdios hoje. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, até mais. Todas as semanas, o JR Mundo recebe um convidado especial para tratar de questões internacionais. Às quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite, tem sempre um episódio novo do JR Mundo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.